Liberdade de imprensa. Japão, número 71, Brasil, número 110. Então é isso daí, é para todo brasileiro sentir na pele aí, né? Beth Dávila Brits, acho que quem tá na live aí, né? Marcos Marçom, né? O Brasil é o número, é o 111º no ranking de liberdade de imprensa, né? Então tudo que existe no Brasil é podado. Tudo que existe no Brasil é podado. E só que é o que, que acontece com o trabalho mental, né? É tudo, todo brasileiro é trabalhado mentalmente. Então ninguém, né? Quem é podado mentalmente, né? Quem é privado de notícias, ele não sente, não é, Harumi-chan? Como não? A gente não sente que é podado. Por quê? Ah, sim, porque é aquilo que Porque dizem, né? porque a gente, o Brasil é um país podado, né? O Brasil é um país podado. Por isso que o Brasil gosta de Corinthians, né? Gosta de Flamengo, né? E por aí vai, entendeu? Por quê? Porque o país é um país podado, é um país pobre de notícias. Tudo que roda no Brasil é filtrado. A verdade das notícias que acontecem no Brasil não existe, entendeu? É uma triste realidade, né? É uma triste realidade. Todo mundo é obrigado a gostar de futebol, novela das 8, da Atena, Ratinho, ou Jair Bolsonaro ou Lula, né? Então é aquilo lá, você come o que você tem. Você come o que você tem. O que você não tem, você não come, porque você não sabe. Você não sabe o que, que tem. Aí você fala assim, né? Ô, bigodinho, por que, que você tá falando essas coisas? Né? Por que, que você acha essas coisas? Simplesmente olha esse ranking aí, ó. Esse ranking é um ranking oficial. É um ranking oficial que tá aí para todo mundo ver. Só que não tem nenhum brazuca, não tem nenhum brasileiro que sabe disso daí, né? Pergunta pra Beth Dávila Brito se ela sabe disso daí. Ou se ela sabe, ela é conivente com isso, ela aceita, né? O Brasil ser o 110º país em liberdade de imprensa, sendo que o mundo só tem 200 países, né? Então tem 100 países à frente do Brasil em termos de liberdade de imprensa. Na América do Sul, né? China, quer dizer, China não, Chile, né? Chile, eu sei lá, outros países aí são à frente do Brasil, obviamente, né? O Chile do General Pinochet, né? O maior, né? O maior, o maior ditador que toda a América do Sul já conheceu, né? E por aí vai, né? Então, aí você começa a falar de um negócio, um assunto desse e ninguém quer saber, né? Ninguém entende. Fala, mas por que, que o cara tá falando um negócio desse, né? Liberdade de imprensa, o Japão é número tal e o Brasil é 110º, né? O que, que isso tem a ver, né? O que, que será isso, né? Aí fica aquele ponto de exclamação na cabeça das pessoas, né? Olha, a Hum. Beth Dávila Brice falando: hoje temos a nossa liberdade e o livre-arbítrio, e posso escolher o que ver, assistir e o que comentar. Infelizmente, Beth Dávila Brice, você pode escolher o que quer ver, o que quer comentar, né? Desde que passe por um filtro, né? Porque o Brasil é o 110º país em liberdade de imprensa, né? Se o Brasil é o 110º país em liberdade de imprensa, é porque passa por um filtro, né? Aí você fala assim, mas no Brasil não existe filtro. Por que, que o Ratinho fala o que quer, o Datena fala o que quer, entendeu? Não, obviamente não. Isso daí é o lixo, né? É o ralo, né? É o ralo, é o ralo.
Agora, o que a elite domina, entendeu? O que os, né, o que os políticos, o que os grandes é, fazendeiros, os grandes dominadores do Brasil querem expressar e querem falar, o povo brasileiro não conhece, entendeu? O povo brasileiro não conhece, né? O que passa no Jornal Nacional, no Fantástico, no Jornal da Record, no Jornal da Bandeirantes, isso daí é tudo filtrado, entendeu? Infelizmente é tudo filtrado. Então quem está morando no Brasil, eles veem, comentam o que o filtro quer, né? O que o filtro quer. Os grandes jornalistas brasileiros são filtrados, né? Filtrados e castrados, né, Beth Dávila Brits? Castrados, né? Aí o que que é castrados? Ah, tudo bem, tal, você pode falar isso, tal, tal, mas isso você não fala. Isso não é ser castrado? Você pode falar mal de fulano, de ciclano, tal, mas de Beltrano você não fala mal, entendeu? E assim a ciranda roda. O Brasil é um país, né, é, né, de atrocidades, né, de crimes infantis, juvenis, de toda e qualquer forma, né? Morre uma criança a cada tantos minutos no Brasil, né? Morre uma mulher a tantos né, minutos no Brasil. Uma mulher é violentada a tantos minutos no Brasil. Só que num contexto geral isso não aparece. Isso não aparece. Isso não aparece. Isso daí fica num gray zone, né? Harumi-chan sabe o que, que é isso, né? Um gray zone, né, Harumi-chan? Sim, sim. Seria uma zona cinza, por exemplo, Não, que seria uma anulada, uma se parte. não fosse assim, o Brasil não estaria em centésimo, repito, em centésimo décimo lugar em liberdade de imprensa. Então, eu posso cravar para você, né? Metade do que os brasileiros conhecem é fake e a outra metade não existe. Não existe. Infelizmente, o Brasil vive numa bolha, né, da América Latina. Isso é uma realidade. Ninguém quer falar, ninguém quer ouvir, né? Se você tem uma base assim, por qualquer coisa, né? Qualquer coisa, você teve as eleições agora para a presidência no Brasil. Se você fala mal do consulado, todo mundo, né? Não entende. Se você fala mal da embaixada, todo mundo não entende. Independente dos candidatos, obviamente, né? E por aí vai, né? O maior mal do Brasil é essa desinformação, né? E aqui, ó, a Beth Dávila Brits, aqui, ó, a Beth Dávila Brits, parabéns, né? Uma pessoa muito open your mind, né? Muito com a mente aberta, comentando aqui, ó. Não só o Brasil, mas tudo que é no Brasil é feito com maior divulgação, principalmente o que é errado. Isso obviamente, né, Beth W. Brits, porque é tudo um trabalho mental, né? É tudo um trabalho mental. O Brasil é controlado por algumas instituições americanas, né? Americanas eu digo USA, né? USA, se você não entende, é Estados Unidos da América, né? Traduzindo para o português, né? Então o Brasil é uma subsidiária, né? É uma subsidiária pobre, coitada, que tem que fornecer dinheiro, mão de obra barata, né? Energia, carne de frango, carne de boi pro United States da América, traduzindo Estados Unidos da América, né? E tem que ficar quieto, né? Tem lá as suas, né? Os shopping centers aí da vida aí, os McDonald's aí da vida aí, e vai aguentando, entendeu? Os McDonald's aí, ó. Aí a Beth Dávila Brito falando, ó, temos lugares, coisas maravilhosas.
mas a divulgação é pequena. É isso daí, velho. É isso daí. Quem que vai querer divulgar, né, a Amazônia, né, as cataratas de Iguaçu, o Pantanal, os lençóis maranhenses, entendeu? Ninguém quer divulgar isso daí. O pessoal quer divulgar o que? A pobreza, a morte, o assassinato, cocaína, prostituição de crianças, entendeu? Por quê? Porque o Brasil é uma subsidiária dos Estados Unidos, né? Enquanto ninguém reconhecer isso e enquanto nenhum político falar, se um político falar isso daí, o cara morre no Brasil, né? O duro é isso, né? O duro é isso. Porque no Brasil tudo é resumido a armas de fogo, né? Se você fala alguma coisa errada, se você ofende o tio Sam, o Mickey Mouse ou a CIA, né? Então você é morto, né? Então ninguém tem coragem de falar, né? Ninguém tem coragem de falar. Um país enorme, a Beth, e com lados maravilhosos. Não adianta correr, né, a Beth Dávila Brits? Não adianta correr para a natureza, né? A natureza é maravilhosa no mundo inteiro, né? A Harumi-chan viveu aqui no Japão. Aqui no Japão, se você sai na esquina, já é belo. Não precisa ir para Verdade. Lençóis, não precisa ir para Pantanal, entendeu? Natureza no mundo, o mundo é belo, né? A mãe natureza é simplesmente magnífica, né? Beth Dávila Brits, estive em Gramado, um lugar turístico muito bem organizado. Aqui você não precisa ir para Gramado, né, Harumi-chan? Você pode ir para o vilarejo vizinho que você vai ver ali, ó. É um parque magnífico, né, com flores, qualquer lugar tem, né? Então, Então, eu acho que assim, o Brasil seria o mesmo que o Japão, seria até para ir no bairro do lado, seria bonito se não tivesse a violência. Porque assim, você só consegue ir no bairro vizinho, você só consegue ir na vila vizinha no Japão, porque tem a segurança. Você, não importa se você está indo de dia ou de noite, vai ser bonito de dia ou então, de noite. é, No Brasil, essa que é a infeliz, diferença. Você não pode admirar alguma coisa, você não pode sair para o bairro vizinho, porque senão você vai ser é, tratado. você, Senão, você falou senão aquilo tudo, é você falou problema. tudo, Harami. No Brasil, se você abrir a boca para falar mal, você é taxado, você é morto, entendeu? E é isso daí, entendeu? Se você falar mal do Corinthians, o palmeirense te elogia, o corintiano te mata, entendeu? Se você falar mal do Bolsonaro, o lulista te elogia, o Bolsonaro te mata, entendeu? É tudo resolvido ali, ó, na lei do velho oeste, entendeu? Na lei da ignorância, né? Quem for mais ignorante e tiver a pistola mais certeira, né? Como que a história, a cultura, entendeu? A inteligência, né? A, a liberdade de imprensa pode proliferar num país assim, ué? Num país assim onde todo mundo é resolvido na bala, no tapa, entendeu? Isso não tem nada a ver, igual a Beth Dávila Brito falou, no mundo todo tem problema. Obviamente, né? Obviamente, Japão tem Todo problemas, lugar é a Espanha tem assim. problemas, entendeu? Todo Simplesmente lugar. o Brasil é considerado uma palha, né? O Brasil, África do Sul e Zimbábue é a mesma coisa, né? Então, não tem como você comparar Japão, Suíça e Noruega, né? Como você vai comparar Suíça, Noruega e Japão com Zimbábue, África do Sul e Brasil? Não é? Não vai dar um jogo de 7-1 pro Japão, pra Noruega, entendeu? E pra Suíça, entendeu? Só que, né? Você tá num país onde a liberdade de imprensa é 110, né? 110, né? Para quem não entende centésimo décimo, né? Acho que muita gente não entende o que é centésimo décimo, né? Mas é 110. O planeta só tem 200 países. Então o Brasil está em centésimo décimo. O pobre do Japão, que é considerado, né, travado, né, politicamente, tá na faixa de 50, entendeu? 50 a 70, né? 70, né? 71. 71, assim, vendo de uma forma exagerada, né?
Eu acho que o Japão tá na faixa de 70, 50 em liberdade de imprensa e o Brasil tá em 110º. 110º tá igual Guiné-Bissau, entendeu? Guiné-Bissau, Zimbábue, entendeu? E o pessoal tá ali, entendeu? É samba, é futebol, entendeu? Copa do Mundo, novela das 8. E ninguém fala nada, entendeu? Ninguém fala nada. Chutar a bunda desse pessoal, ninguém tem coragem, entendeu? Ninguém tem. Ah, igual a Beth Dávila Brista falando, ah, só que são diferentes os problemas. Obviamente, obviamente. Obviamente que são diferentes os problemas. Só que não tem ninguém que alerta, entendeu? Não tem ninguém que alerta. Infelizmente, vou supor nessa eleição presidencial aí, né? O candidato Lula é um candidato é, inerte. É um candidato inerte. Ele aceita tudo, né? Ele aceita essa ignorância do povo, obviamente. Por quê? Porque 48% dos votos que ele teve, 48% são praticamente de ignorantes, né? Aí tem alguém que tem coragem de falar isso? Quem teve coragem de falar isso foi o Jair Bolsonaro. Ele falou assim: ah, mas os votos do cara é tudo ignorante do Nordeste. Aí o que aconteceu? O cara vai perder a eleição, entendeu? Jair Bolsonaro vai perder a eleição, velho. Por quê? Porque ele meteu o pau nos nordestinos. Você, ó, nordestino não pensa quem que vai votar, entendeu? Que eles não sabem o que é política, vai perder a eleição por causa disso, entendeu? Aí você fala assim, ó, quem que é o certo, né? O que fala a verdade, que é o Jair Bolsonaro, ou o que vive dos trouxa, que é o Lula? Tem como escolher isso daí, Arumitia? Tem? Fala pra mim. Por isso que eu tô falando, por isso que eu digo que como que você vai escolher, como que você coloca esses dois como candidatos? Sendo que já uma eleição dessa mostra uma divisão que acontece no Brasil por conta dos dois. É um país onde deveriam ser todos unidos. Na eleição já mostra que divide Não, o o país Brasil em jamais dois. vai ser unido, Haramiti. Jamais vai ser unido porque o Brasil é formado por portugueses, por mamelucos, por estrangeiros. Mas não interessa de onde, não interessa de onde as pessoas vieram. Eu acho que isso assim, Não indiferente de tem, onde não você tem. é, se É, você é do norte, se infelizmente. você é do sul, se você Não, nasceu em São então, Paulo, se você tudo nasceu no bem, Mato então, Grosso. isso é uma ideologia, mas Porque o que interessa é o que vai mudar para todo mundo. É um então, sistema de governo. É mas algo não que vai tem. fazer para melhorar a população. Então, mas Não um e não o em outro. um país, em um país imigrante, Harumi, você está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Você está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos? Ele está dividido, né? Vai ter as eleições agora em novembro, mas os Estados Unidos é um país dividido totalmente entre o Donald Trump do Partido Republicano e o Joe Biden do Partido Democrata, entendeu? É um partido dividido, é 50-50, é o que está acontecendo no Brasil e em todas as democracias, né, do mundo, né? Aí você fala assim, a democracia é errada, é claro, democracia é totalmente errada. Não existe democracia para pessoas assim que não conseguem entender o que é política, né? E é o que a gente comentou na live passada, né, Harumi-chan? Né? Vai ter eleição para presidente no Brasil. Você entende de política para estar votando? Se você não entende de política, fica em casa, entendeu? Fica calado. Fica sentado na poltrona do sofá assistindo Netflix. Né? Se você é das antigas, fica sentado assistindo novela brasileira, entendeu? Novela mexicana. Que você vai ajudar muito mais o país. Não saia de casa. Não saia de casa. Porque política e democracia não combinam. Não combinam, porque você vai eleger o ignorante de um lado ou de outro, entendeu? O ignorante, vamos supor, Jair Bolsonaro seria comparado a Donald Trump. E Joe Biden seria comparado a Luiz Inácio Lula da Silva, né? A idade também é próxima, né, Harumi? Lula tá mais para lá do que para cá, e o Joe Biden também, e o Donald Trump, em termos mental, tá mais para lá, pra lá do que para cá.
E o Donald Trump também, entendeu? Então é isso daí, velho. É o que a gente vê, é o fim da democracia, né? É o fim da democracia, ninguém quer reconhecer isso. A única pessoa que talvez, né, esteja vendo uma lacuna nessa democracia aí é o que está fazendo a guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia, né? E não é o presidente da Ucrânia, então seria qual, né? O presidente da Rússia, quem sabe, né? Aqui ó, veja o tamanho do Brasil. Beth Dávila Brits, não é o tamanho, Beth Dávila Brits. É porque o Brasil é formado por imigrantes, né? Então o Brasil é um país dificultoso justamente por isso. Não é o tamanho, não é o tamanho. Olha o tamanho da Rússia. A Rússia não é maior que o Brasil, o território do Brasil não é menor que o território da Rússia. E a Rússia, queira ou não queira, né, está unida aí nessa guerra aí. As opiniões aí, né, Beth W. Brits, tá errado aí que o presidente Putin tem 70 ou 80% da aprovação dos russos, né? E, né, o Brasil é menor, entendeu? Não é questão do tamanho, não é questão do o tamanho não indifere. O que difere é a formação do povo brasileiro, que infelizmente tem no cume da pirâmide os portugueses, né? Os portugueses que dominam aí os latifúndios aí do Brasil, entendeu? Terras intermináveis que vão passando, né, o Beth Brits, de pai para filho sem imposto, Beth Brits. No Brasil é tudo normal. No Brasil ninguém quer isso. Ninguém quer taxar, né, a herança de pai para filho, mas no mundo inteiro é taxado. Só no Brasil e no Afeganistão e no Cazaquistão e não sei o que lá tão, sabe? Que não é taxada a herança de pai para filho. Por que isso é importante, herança de pai para filho? Taxar a herança de pai para filho? Porque você deixa, né, de famílias dominarem, né, cidades, grupos, bairros, municípios. Aí você fala assim, mas que mal há em uma família dominar uma cidade durante 3 séculos? E se essa família for inteligente, ávida, entendeu? Capaz, tudo bem, entendeu? Mas e se essa família for, né, depressiva, não tiver habilidade para dominar a economia, o comércio da cidade, o país vai para onde que tá indo o Brasil, entendeu? Para onde que tá indo? O Brasil tá quando? Liberdade de imprensa 110ª, a economia tá em sétimo, oitavo por causa do tamanho, entendeu? E por causa da agricultura brasileira. Mas a indústria e o resto não acompanha, entendeu? Não acompanha. O Brasil tá sabe, tá nas últimas. Tá nas últimas. Porque simplesmente não se há renovação, né? Não se há renovação. Você mora numa cidade do interior, né? Ou na capital de São Paulo, você tem um bem e você que vai deixar para o seu filho e você acha natural não se pagar imposto, né? Você acha natural, né, Beth Brits, não pagar imposto? Por quê? Porque fala assim, não, eu conquistei isso, eu tenho que deixar para o meu filho. Mas em 99% dos países essa herança é taxada. Aí você fala assim, mas por que é taxado? Nesses países, 99% dos países do mundo é trouxa, eles taxam a herança. Não, eles taxam a herança para fazer, né, essas pessoas que vão receber a herança trabalharem. E dar chance para as pessoas que não têm, né, essa herança trabalharem, progredirem e dominarem essa cidade. Mas isso não cai na cabeça de um brasileiro. Não cai, jamais vai cair na cabeça de um brasileiro isso daí, né? O Beth Dávila
Rafael Kendi, Kakuta aí, ó. Rafael Kendi, thank you. Beth Dávila Brits, acredito que é mais fácil você administrar sua casa que é pequena do que o estado. Não é, Beth Dávila, eu não falei pra você que é o tamanho, não importa, Beth Dávila Brits. Tamanho não importa. Pode ser sua casa, o seu bairro, a sua cidade, qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa. Se você tiver, né, um grupo de pessoas voltado, né, para um interesse só e um interesse único, não importa se é o tamanho. Não importa se é o tamanho. Ué, vide Estados Unidos, ué. Estados Unidos não se manteve no topo do mundo, formado por ingleses, escoceses, irlandeses, alemães, belgas, italianos, não é? Estados Unidos se manteve no topo, formado por vários países, com vários pensamentos diferentes, com várias culturas, né? Tanto é que você vai para o norte, Estados Unidos é de uma forma, você vai para o sul, nem se fala espanhol, nem se fala inglês, só se fala espanhol. Você vai para Flórida, não se fala, né? Nem TV na Flórida, Beth Brits fala inglês. As TVs falam espanhóis, né? Notícias de tempo, temperatura, é tudo em espanhol, né? Então não é que é o tamanho, né? Administrar, então esse daí é um câncer, né, da sociedade brasileira que ninguém nunca falou, nenhum político não quer falar isso daí, né? Porque, né, é difícil. Você trabalha a vida inteira, conquista uma casa com piscina, uma churrasqueira, um carro, entendeu? Bens, imóveis, tal. Aí na hora que você vai entregar pro seu filho, metade disso daqui vai ser taxado. No Brasil, se aceita isso? 80% disso vai ser taxado como herança, como que é aqui no Japão, como é nos Estados Unidos, como é na Noruega, como é na Alemanha. Você aceitaria isso, Beth Dávila Brits? Aí se você aceitar isso, eu vou começar a entender mais ou menos o que você está pensando.